Agora nós vamos introduzi-los em um assunto bastante interessante, os famosos trabalhos escolares, principalmente aqueles na área da biologia e geografia que nos pedem cordilheiras, vulcões, paisagens, aparelho circulatório, etc. Quando nós temos que montar alguma coisa em relevo. A preparação é interessante. Você vai usar uma prancha de madeira e vai cobri-la com plástico ou com jornal. Por quê? Muitas vezes, quando nós colocamos a argila diretamente sobre uma madeira, ela faz com que a argila trinque em um determinado momento. Por quê? A madeira não diminui, mas a argila diminui. Então, quando a argila está secando, a tendência é que ela se trinque e muitas vezes todo o nosso trabalho foi perdido. Então, nós vamos fazer sobre uma madeira, mas coberta de plástico. Aqui seria um trabalho mais maciço. Então, vamos imaginar que nós estamos construindo aqui uma cordilheira. Quando eu vou colocando mais argila, eu tenho que ter a preocupação de unir as partes, riscando, molhando. Isso é muitas vezes o que compõe o relevo sugerido, por exemplo, pelo professor de geografia. A gente pode imaginar que aqui seja uma montanha. O que acontece nesse processo? A argila vai secar e vai repuxar um pouco esse plástico. Depois, a gente vai colocar sem o plástico, aí sim sobre uma base definitiva de madeira, e é onde a gente vai poder pintar essa peça. A gente até pode introduzir alguns arames ou qualquer material que a gente queira dar uma sensação de paisagem, de floresta, nesse sentido. A gente pode fazer isso enquanto a argila estiver úmida, tá? Depois a argila vai secar e a gente pode pintar esse material, inclusive com tinta guache, e pode até envernizar para dar um aspecto mais brilhante e duradouro. Então, esse é um tipo de trabalho. Agora, quando eu quero fazer algo como uma construção, uma casa, eu às vezes sinto uma dificuldade em deixar uma parede, por exemplo, de espessura proporcional ou uma textura ou uma espessura igual ao longo de toda a peça. O que eu posso fazer? Eu posso usar aqui um truque. Eu coloco 2 pedaços de madeira, no caso aqui, e eu posso também usar a moldura de um quadro, por exemplo, que fica até mais interessante, e eu vou usar esse rolo de macarrão e vou fazer esse movimento. Ele vai me dar, ao longo de toda a peça, a mesma espessura. Aqui também eu posso cobrir de plástico para facilitar a retirada da peça. Depois eu posso o quê? Eu posso recortar isso para obter pedaços em formas bem proporcionais, e assim, a partir de pedaços como esse, eu posso até fazer uma construção maior, posso construir um prédio, mas sempre tendo a preocupação de
juntar as partes. Sempre tem aquele processo um pouco de como uma soldagem entre as partes. Esse é um processo, tá? E é como aqui eu dei o exemplo de uma cordilheira, eu posso também aí fazer qualquer pedaço do corpo humano. Vamos imaginar que isso fosse um coração, né? Então, naqueles famosos trabalhos de biologia, eu posso fazer aqui um coração, depois de seco eu posso pintar, eu posso esculpir detalhes, enfim. E aí, aqui seria o uso da argila em trabalhos escolares.